abençoados. Dê o seu like, se inscreva e aperta o sininho para receber todos os nossos vídeos novos. Amém? Muito obrigado. E o tema do nosso estudo é: chega, cansei da igreja, vou dar um tempo. Chega, cansei da igreja, vou dar um tempo. Abençoados, quantas pessoas vão bem na igreja, de repente se cansa, desanima e fala que vai dar um tempo? Você já passou por isso? Ou conheceu pessoas que disseram, essas palavras? Por que isso acontece? Esse é o tema do nosso estudo hoje. Por que essas coisas acontecem? As pessoas se afastam, de repente, quando vê, está fora da igreja. Amém? Abençoados, vamos ver por que isso acontece. Vamos ver por que muitos chamados pastores dizem que é falta de fé, outros que é obra do diabo. Mas vamos ver o que Jesus disse a respeito disso. Vamos aprender um pouco mais sobre essa situação, que muitas pessoas já passaram por isso, outras ainda passam na mente, se afastarem, da igreja. Vamos estudar um pouquinho, saber por que essas coisas acontecem na mente das pessoas. Abram as suas Bíblias em Mateus 23, vou ler do 2 ao 4. Abram suas Bíblias e acompanhem comigo para que vocês possam entender isso claramente. Mateus 23, vou ler do 2 ao 4. E Jesus, ele está dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quem estão sentados na cadeira de Moisés hoje, nos dias de hoje? Os pastores, presbíteros, bispos. E o que o Cristo disse? O que Cristo ensinou para nós? Ensinou para aquele povo daquela época, mas também hoje ainda continua ensinando para nós. Ele diz: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. As pessoas às vezes lêem essa parte desse versículo e não entende. Façam no sentido de aprender. Aprendam a palavra. Observem no sentido de absorver a verdadeira hermenêutica da palavra, ou seja, a verdadeira interpretação da palavra, da verdade. Quando você vê que o pastor não está interpretando aquilo conforme tem que ser, é uma coisa que você tem que observar. Observar não quer dizer fazer igual. Observar é você observar se ele está interpretando aquilo conforme tem que ser. Aí a maioria dos chamados pastores de hoje não interpretam conforme tem que ser. Essa é a realidade das coisas. Então Yahshua já alertou. Por isso que eu digo que também serve para nós hoje. Ele já tinha alertado. Preste atenção. Observem.
façam, aqui ele usou a palavra faz, mas significa aprendam. Mas não imite as suas obras, porque dizem e não fazem. Não queira ser igual a eles, abençoados. Não faz o que eles fazem. Ou seja, diz a verdade para o povo. Não mintam para o povo, como os chamados presbíteros, pastores e bispos e blá blá blá, por aí fazem. Eles mentem, eles enganam, eles não ensinam a palavra como tem que ser. Então Yahushua está aqui já alertando, sabendo que essas coisas iriam acontecia nos dias dele, e sabendo que isso ia continuar acontecendo enquanto existissem homens usando a palavra de Deus para fins próprios. A maioria hoje usa para fins próprios e não diz a verdade para o povo, para que manter o povo ali cativo nas mãos deles. Amém? De repente tem problemas financeiros, eles dizem: tem que pagar o preço, irmão, dá mais o dízimo. Mês passado você não deu seu dízimo inteiro. É a mão de Deus que está pesando. Busca mais a Deus. Faça jejum. Se entregue mais à igreja. Ou seja, se entregue mais à religião, né? Que a igreja são pessoas. Quando você vai lá, no sistema religioso, você vai servir uma religião. A graça de Deus é o contrário. A graça de Deus não é religião. A graça de Deus é palavra do Cristo. É conhecimento do Cristo. Amém? Então eles falam isso. A religião, ela não traz para você o conhecimento. Porque é uma coisa criada justamente para isso, para manter você fora do conhecimento da verdade. Então eles fingem, as próprias pessoas que servem a religião, ela vive assim. Finge estar tudo bem para os outros, mas suas vidas, sua família, está no verdadeiro inferno sem saída. Amém? Por culpa de quê? Dos seus mestres que não ensinam a verdade para vocês. Então os crentes cansam. E muitos desistem de tudo. Outros permanecem achando que tem que fazer esse sacrifício, tem que aguentar essa carga pesada em sua vida, tem que pagar o preço. Mas Yahushua está alertando que isso não é a vontade dele, do Cristo, nem a vontade de Deus. Mas você acha isso porque assim lhe foi ensinado pelos os escribas e os fariseus de hoje, dos nossos dias de hoje. E Yahushua diz que atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, põe sobre os ombros dos crentes. Mas eles mesmos nem com o dedo querem mover. Manda os crentes fazer 1000 coisas, mas eles mesmos nem chegam perto. Finge para os crentes serem homens de Deus, mas suas vidas estão cheias de obras carnais. O homem de Deus. E os crentes respeitam, porque tem que respeitar o homem de Deus, senão Deus pesa a mão.
Amém? Por isso estão lá sofrendo, pagando preço, achando que é assim, achando que tem que ser assim. Por isso muitos cansam. Que o fardo é pesado demais. Amém? Se desviar um pouco, é obra de Satanás. Está em pecado. Não pode participar da ceia do Senhor porque está indigno. A palavra não ensina isso. Aonde tiraram isso? A palavra não fala disso. Essa não é a interpretação correta da palavra. Amém? Então, o que acontece? As suas vidas estão cheias de obras carnais, cheias de conhecimento de homens, e ensina para os crentes esses conhecimentos segundo a sua mente carnal. E não aceitam a verdade. Porque não conhecem a verdade. Outros não aceitam a verdade porque expõem o que eles fazem debaixo do pano. Não aceita a graça de Deus, pois a graça de Deus expõe suas verdadeiras faces. Expõe as suas mentiras bíblicas. Eles usam a Bíblia para mentir para os crentes. Não mostrando a verdade para os crentes. E Yahshua diz, Mateus 23, estou agora no 13 ao 15. Yahshua diz, ai de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. O abençoado entra ali por acaso no YouTube, como muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, conhece a graça de Deus, absorve aquele conhecimento, gosta, diz, é isso aí que eu estou procurando, é isso aí que eu quero para a minha vida, quero viver isso aí. E logo sem experiência nenhuma, empolgados, querem contar a todo mundo. Eu, quando conheci a graça de Deus, eu era assim. Estou dizendo por experiência própria. Quer contar para todo mundo sobre a maravilha da graça de Deus. Mas isso chega até o ouvido do seu pastor. Então ele logo, sem conhecimento, ou por persuasão, com medo de você sair da igreja dele, começa a reunir palavras para te persuadir a dizer que a graça é do diabo. Cuidado com essa graça. Essa graça é do diabo. É obra de Satanás. Eles não querem a verdade do Cristo e nem deixam os crentes entrar na verdade. E Yahshua diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Segundo a lei, essa é mais uma verdade que não te contam. Eu vou te contar agora. Se quiser saber muito mais coisas, se inscreva aí no meu canal. Entre aí no canal. Tem muitos vídeos aí, né? Mostrando, expondo toda a verdade do sistema religioso. Amém? Por isso a playlist aí chama Desmistificando o Sistema Religioso. Segundo a lei de Moisés, as viúvas deveriam receber os dízimos dos sacerdotes.
As viúvas deveriam receber o dízimo dos sacerdotes, em vez de dar. Elas não davam porque não tinham condições. A palavra diz viúva. Seus maridos iam para a guerra, muitos morriam na guerra, a mulher ficava, sem meios de se alimentar. Então Deus deu a lei dizendo que as viúvas deveriam receber dízimo. Ou seja, no caso da lei de Moisés, alimento. Alimento para as viúvas e para os órfãos. E houve um tempo que eles não estavam repassando esse alimento para as viúvas e para os órfãos. Por isso em Malaquias 3:10 diz que estava roubando a Deus. Quem estava roubando a Deus não é os irmãos crentes de hoje que não dão o dízimo, mas eram os sacerdotes levitas que estavam roubando a Deus, no sentido de que não estavam repassando para os órfãos e para a viúva. Estava transgredindo uma ordem, um mandato de Deus. Mas os pastores jogam para os crentes de hoje, para os irmãos de hoje. Então os irmãos têm que dar o dízimo, não está roubando a Deus. Os escribas e os fariseus, no tempo de Jesus, ao contrário de dar, extorquia o dízimo das viúvas, dos órfãos, e ainda com severas cobranças de impostos. E hoje, irmão André, como é que é? Hoje faz as mesmas coisas, cobrando dízimo, o qual não é uma lei para cristãos. E ainda pedem milionárias ofertas, além do dízimo, milionárias ofertas. Quem pode dar 100? Quem pode dar R$1.000? E assim eles ficam cada vez mais ricos. E o povo lutando cada vez mais para sobreviver. Amém? Muitos acham que isso é correto. Quando a gente vem expor essas verdades, muitos ainda querem falar mal da gente. Sem argumento, quero usar a palavra de Deus sem argumento para dizer que nós estamos errados. Irmãos, estude mais e verão que isso é extorsão. Isso é enganação dos escribas e fariseus de hoje. Então Yahshua diz mais: ai de vocês, escribas, fariseus hipócritas. Já estou no 15. Porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer prosélitos, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais que vocês. Prosélito era uma palavra usada pelos judeus para se referir aos convertidos, aos novos convertidos. E uma vez o crente convertido nessas chamadas igrejas evangélicas, se torna, como disse Yahshua, filho do inferno 2 vezes mais de quem o converteu. Por que filho do inferno? Porque não fala a verdade, porque não ensinam a verdade. Repara aqui que Yahshua chama os escribas e os fariseus de filhos do inferno. Como eles são homens de Deus se são filhos do inferno? E da mesma lei dos escribas e dos fariseus veio a Igreja Católica. Da Igreja Católica saiu um padre chamado Martinho Lutero, que se rebelou com a Igreja Católica e criou a Igreja Luterana, que são todas as igrejas evangélicas de hoje. São filhas de Lutero. Seguem as mesmas leis dos fariseus e escribas. Então todo o sistema religioso de hoje são filhos do inferno.
alertam para isso, abençoados. Você que está aí no sistema religioso evangélico, você se batizou, mas Cristo já tinha te batizado antes. E no momento que você se batizou, é como você é como você quis dizer, mesmo você não sabendo, mas inconscientemente, era como você quisesse dizer que o batismo do Cristo não serviu para nada. Quando você vai buscar o Espírito Santo, algumas igrejas, vai em montes, né? É como você quer dizer que Cristo falhou, porque a obra dele foi para que ele viesse morar dentro de você. E Paulo diz: acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Ele mora em você. Mas o seu pastor ensina que você tem que ir lá no monte buscar ele. Ou você tem que fazer jejum, tem que fazer vigília. Por isso Alcha diz filhos do inferno, porque não ensinam, não vivem e não pregam a verdade. E quando você converte alguém e o torna pastor, ele se torna filho do inferno 2 vezes mais que você. Porque o de um já passou para 2. Aí ele vai converter outros e outros e outros. Então, abençoados, os escribas e os fariseus e Alcha os chamaram de filho do inferno. E todo aquele que permanece na lei estão debaixo da maldição. É assim que a palavra ensina. Então quer dizer então, irmão André, que os evangélicos estão debaixo de maldição? Sim, com certeza. Porque diz que Alcha é o seu Senhor, Salvador, mas segue a ordenança de Moisés, segue a lei de Moisés, que é maldição. Esse estudo hoje é para mostrar para você que você deve sair, fugir desse povo, servir a Deus na graça de Deus, na verdade, ao qual eu estou expondo aqui para você. Em outra passagem, o Cristo, através de João, ele diz, Apocalipse 2, 8, 9. Abram suas Bíblias aí, Apocalipse 2. Eu vou ler do 8 e o 9. E ele diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Cristo está dizendo: João, escreve aí. Ao anjo da igreja de Esmirna: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. E aqui Cristo vai dar uma revelação muito importante, e quem tem ouvido, ouça. Com essa tribulação pela qual você está passando, com essa sua pobreza, ou seja, com isso, seus problemas familiares, as suas dificuldades. Mas embora você seja rico, não sabe que são ricos porque os seus mestres, os seus pastores, os seus pregadores diz que você tem pecado, diz que você é um pecador, enquanto a graça de Deus diz que você não tem pecado. A graça de Deus diz que você é um eleito, abençoado, predestinado em amor, desde antes da fundação do mundo. Então, ele está dizendo que conhece as suas tribulações, conhece os seus problemas, conhece o que você está passando, embora você seja rico. Conhece as blasfêmias dos que declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Amém?
sinagoga de Satanás. E através dessa sinagoga de Satanás nasceu a igreja católica, nasceu a igreja evangélica. E você vive nessa ilusão, nesse cansaço, debaixo de maldição, porque está inconscientemente, que eu falo, porque às vezes você não sabe disso. Se você passou a conhecer agora, se você receber essas palavras, crer nessas palavras agora que eu estou dizendo, e passar a conhecer, espero que você tome uma posição e saia fora das mãos desses ditos mestres. Amém? Então, abençoados, saia da sinagoga de Satanás agora. Largue isso. Porque Cristo não tem nada a ver com o vínculo doutrinal levítico, a qual é pregado nas igrejas evangélicas. Cristo não está aí. Embora você crer nele, embora você tenha fé nele, embora você até por essa fé tenha obtido alguma graça, alguma cura, mas pela sua fé. Mas não é ele que está te ensinando o que os pastores ensinam para você. Eles ensinam um vínculo doutrinal levítico, o que Moisés ordenou. Então você diz: Cristo é meu Senhor, mas você ceia, batisma, faz jejum, busca o Espírito Santo e muitas outras coisas a mais, que são ordenança de Moisés, são ordenança da lei. Eu já repeti isso várias vezes, vou repetir de novo. Igreja são pessoas. Você é a igreja, que é a noiva do Cristo, em prostituição. As igrejas evangélicas estão em prostituição, porque diz que Cristo é o seu Senhor, mas obedece às ordenanças de outro homem, de Moisés, o noivo da lei. Estão me entendendo a mensagem? Estão compreendendo? Então, saiam da sinagoga de Satanás. E Yahshua chamou os escribas e fariseus filhos do inferno. Chamou as suas religiões, as suas reuniões solenes de sinagoga de Satanás. Chamou aqueles homens de Deus, de filhos do diabo, filho do inferno. Agora o Cristo ressuscitado ou glorificado, amém? Ele está querendo mostrar para você aonde vem o erro. E por esse erro as pessoas se cansam de tanta ordenança, de tanto estatuto que as chamadas igrejas modernas criam, e passa a ser um fardo pesado na vida dos crentes, para a liberdade que Cristo vos libertou. Por que esse fardo pesado? Será que Cristo te enganou? Ou será que os homens que diz, conhecedores da verdade, os seus mestres, seus presbíteros, pastores, bispos, será que eles estão desviados da verdade? Ou Cristo que está enganando você, te mostrando uma liberdade a qual você nunca viu na sua vida? Onde está o erro nisso? Vou deixar essa palavra para você pensar, para você raciocinar. O mistério que Yahshua Jesus quis mostrar aqui nessa palavra aqui, eu espero que você entenda. O mistério, abençoado, é que a graça de Deus não é de Satanás,
A graça de Deus não é do diabo, mas os ensinos dos escribas e fariseus, ou seja, a lei religiosa ensinada por eles, onde nasceu católicos através dos imperadores, e os protestantes, ou seja, as igrejas evangélicas, através do padre Martinho Lutero. Essas são, ou seja, as filhas das sinagogas de Satanás. Amém? Entendendo o mistério, abençoados? Não é a graça de Deus que está errada, mas o sistema religioso atual que está todo errado. E eles não têm trabalho de ensinar para você a verdade, porque isso não é produtivo para eles. Olha o que Paulo de Tarso diz aos Gálatas. Primeiramente, quem não sabe, quem foi Paulo de Tarso? Apóstolo escolhido pelo próprio Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, que o fez ser o apóstolo da graça de Deus, a qual eu, irmão André, estou aqui pregando, fazendo você entender a realidade onde você está vivendo, que é uma falsa realidade. E a graça de Deus, a qual todos os pregadores evangélicos denunciam como obra do diabo, essa é a verdade do Cristo. Eles invertem os polos. Eles invertem a verdade em mentira e quer a mentira, eles invertem para a verdade e botam isso na mente de vocês. Mas a palavra é clara, ela não mente. Então o apóstolo da graça de Deus, ele diz para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas 5, vou ler do 1 ao 4, tá? Perdão aí por não falar o versículo aí. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes, não se submetam de novo a jugo da escravidão. Ou seja, você não precisa de sacrificar para Deus. Você não precisa de se sacrificar para Deus. Você não precisa pagar o preço para Deus. Você não precisa buscar lá no monte, né, o Espírito Santo. Você não rouba Deus. Por isso não precisa se sacrificar para pagar seu dízimo. E roubava Deus eram os sacerdotes levitas, não você. A palavra não se refere aos crentes de hoje. Isso é enganação dos pastores. Você não é pecador. Você não precisa buscar Deus, pois você é a morada de Deus. Ele vive em você. Paulo de Tarso diz: acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo que habita em vós? Não se pune, abençoado, por causa desses julgos sem limites religiosos impostos por esses homens que dizem ser os homens de Deus. Amém? E Paulo continua dizendo: eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Se você permanecer nesse sistema religioso, evangélico, judaico, Cristo não terá nenhum valor para você, porque Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés. E o sistema religioso atual é um espelho da lei de Moisés. Eles nasceram da lei de Moisés, então são filhos da lei. São um espelho da lei. E tudo que ensinam para você ali é baseado no estatuto da lei levítica. Estão compreendendo? E se você se insistir ainda
continuar, né, nessas religiões evangélicas, Cristo não terá nenhum valor para vocês. Amém? No livro de Hebreus 6, nos esclarece e diz: deixa de parte, ou deixa de lado, ou separa, não misture os princípios elementares da doutrina de Cristo. Muitos lêem essa palavra e não entendem nada que está dizendo ali. Ali quer dizer que os princípios elementares, Paulo de Tarso falando para os hebreus, porque o livro é para os hebreus. Para os hebreus foi ensinado o quê? Qual foi o princípio elementar que foi ensinado para os hebreus? A lei levítica, de Moisés, o qual Moisés trouxe para o povo. E Paulo está dizendo, esses princípios elementares, essa lei levítica, põe de parte, deixa de lado, não misture ela na doutrina de Cristo. Porque Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés não tem nada a ver com Cristo. Então, se você é cristão, tem que servir a Cristo e não as ordenanças da lei de Moisés. Está me compreendendo? Então Paulo está dizendo, se você deixar circuncidar, quer dizer, achar que deve servir a lei, na época dele as pessoas se circuncidavam mesmo. É tipo assim uma operação de fimose, né? É uma coisa que foi ordenada para Abraão, né? Para separar ali quem era de aldeus e quem não era. Era uma marca, né? Então muitos queriam. Paulo estava pregando a graça de Deus, mas existia muitos outros ali, né? Como Pedro, João, Tiago. Não pensa vocês que eles pregavam a graça de Deus, não. Não. Eles se converteram. João e Pedro se converteu à graça muito depois. Tiago não teve nem tempo de se converter. Então, abençoados, eles pregavam o que o sistema religioso prega hoje. A lei levítica como Cristo sendo o Salvador. E Paulo de Tarso pregava a graça de Deus. O que o irmão André está pregando aqui, o que o irmão Elcio Jesus, irmão Lucas Medeiros, Geraldo Moraes prega. Não tem nada a ver com o sistema religioso de hoje. O sistema de hoje tem a ver com o que Pedro, Tiago e João pregava antes da graça de Deus. Depois Pedro se converteu, depois João se converteu. Mas antes eles lutavam contra Paulo. Paulo estava pregando para os gentios e eles chegavam e dizendo, não, mas se vocês não se circuncidarem, não vai servir para nada. E Paulo está dizendo ao contrário. Não, é o contrário. Se vocês deixassem se circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. Porque a lei de se circuncidar era de Moisés. Vocês terão valor para Moisés, não para Cristo. Cristo não ordenou você a se circuncidar. Trazendo isso para os dias de hoje, circuncidar para os dias de hoje significa você se separar da graça achando que deve ficar no sistema religioso atual. Se você permanecer nesse sistema religioso atual, judaico, porque todas as doutrinas são judaicas, Cristo não terá nenhum valor para você. Porque Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés. Estão me compreendendo, abençoados? Eu tento aqui explicar com muita clareza para que os abençoados possam entender melhor o que eu estou querendo passar aqui.
Declaro que essas palavras entrem na sua mente e no seu coração. E Paulo diz, de novo, testifico a todo homem que, se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Se você acha que o irmão André está errado, e que você tem que continuar aí servindo, né, esse sistema religioso falho, enganoso, amém? Servindo essas religiões levíticas, achando ser certo, dirás que o irmão André está errado, dirás também que Paulo está errado, dirás também que Cristo mentiu, porque foi Cristo que ensinou para Paulo. E o irmão André aprendeu de Paulo. Aprendeu de Cristo através de Paulo. Estão compreendendo? E Paulo está dizendo, de novo, testifico a todo homem se deixar circuncidar de que está obrigado a guardar o sistema religioso. Vocês que procuram justificar-se pela lei, pelo sistema religioso atual, estão separados de Cristo. Está entendendo? Porque Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés. Você achar que deve servir a lei de Moisés, deve servir o sistema religioso atual evangélico, você está separado de Cristo. Vocês decaíram da graça de Deus. Se querem servir a lei, estão separados de Cristo. Ou seja, não tem nada a ver com Cristo. Pois Cristo não tem nada com a lei de Moisés. Sendo assim, da graça de Deus caíram, em outras versões, decaíste da graça de Deus. Não fazem parte da graça de Deus. São ovelhas de outro aprisco. Do aprisco lá do curral de Moisés. E não do Cristo. Amém? Estão conseguindo compreender? Dizer servir a Cristo Jesus e fazer as obras que Moisés ensinou é prostituir-se religiosamente. Amém? Por isso que muitas pessoas se cansam das igrejas, pois atam leis e estatutos pesados demais. E o próprio Cristo diz que você é abençoado e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os atuais pastores dizem ao contrário. Dizem que você é um pecador. Dizem que você tem que buscar mais a Deus. Deus mora dentro de você. Acaso não sabeste disso? Que vós sois morada do Espírito Santo? Você é um eleito? Você é um predestinado desde antes a fundação do mundo? Para ser santo, irrepreensível e herdeiro das promessas de Deus? Eles não ensinam isso para vocês. Amém? Fujam desses pastores cegos abençoados. Fujam. Amém? E se quiser nos seguir para conhecer mais sobre a graça de Deus, o evangelho genuíno do Cristo glorificado, que o irmão André está aqui, né, pregando para você, se inscreva aí no nosso canal. Chame pessoas aí para se inscreverem. Amém? Dê os seus likes. Aperte o sininho de notificações para receber, né, todos os estudos novos aí que o irmão André aqui postar. Tem muitos vídeos aí para você ouvir, muitos temas para que você possa conhecer o que é a graça de Deus que o irmão André prega. Amém? Espero aí que você tenha entendido esse estudo. Amém, abençoados?
Muitos aí estão cansados porque estão no lugar errado. São ovelhas que estão, né, em pastos errados. O pasto do aprisco de Cristo é verdejante, tem águas frescas, mas o pasto do aprisco de Moisés, o qual o sistema religioso inteiro está vivendo, é deserto, é seca, é tribulação, está sempre em guerra. Estamos em guerra, irmão. Mas o aprisco do Cristo é paz, é amor. Amém? É sabedoria, é conhecimento. É dizer que você é um abençoado, um eleito, predestinado, desde antes da fundação do mundo. É dizer que nenhuma condenação há para você. Você está cansado porque você está no aprisco errado. Você está servindo pessoas erradas. Amém? Eu deixo você pensando aí um pouco. Amém, abençoados? Eu fico por aqui. Muito obrigado. Amém? Até a próxima. Graça e paz.